Fala galerinha, radionizante, tudo bem com vocês? Vamos dar início para mais nossa aula de Anatomia e Fisiologia 1, certo? Hoje estamos indo para a aula número 4. Dessa forma, antes de iniciar, quero me apresentar. Sou o professor Iago Rodrigues, técnico em Radiologia e graduando em Radiologia, tá certo? Dessa forma, vamos iniciar aqui a nossa aula, beleza? Ok, vamos lá, pessoal. A divisão do esqueleto humano, tá? Ao todo, nosso corpo, um ser humano, possui exatamente 206 ossos, tá? A qual eles vão ser divididos em esqueleto axial e esqueleto apendicular, tá bom? Dessa forma, o esqueleto axial ele é formado somente por 80 ossos, tá bom? E o esqueleto apendicular ele é formado por 126 ossos, tá bom? E dessa forma, o esqueleto axial, tá certo? Os ossos deles vai estar localizados no eixo central do corpo e dividido entre cabeça, caixa torácica e coluna vertebral, tá bom? E esse esqueleto axial, né? A principal função que existe para ele, tá? Para esse esqueleto axial, é a função dele é proteger o sistema nervoso central e os órgãos da região da caixa torácica, tá beleza? Por outro lado, né? O esqueleto apendicular, tá bom? De ser formado também por 126 ossos, ele vai estar situado nos membros superiores e membros inferiores, tá? E sendo responsável pelas realizações dos movimentos e a sustentação do corpo, ok? Esqueleto axial e esqueleto apendicular, né? A série axial do esqueleto humano é formado pela cabeça, costela, o externo e a coluna vertebral, tá bom? Enquanto que os braços e pernas constituem a série apendicular dos ossos do esqueleto apendicular, tá? Dois cinturão ossos, né? Que são os ombros e a cintura pélvica, que unem os eixos das apêndices, tá ok? Dois ossos sem denominações específicas formam a cintura pélvica, tá? Que o sacro converte em um verdadeiro cinturão rígido, ok? Em um verdadeiro cinturão rígido. O cinturão dos ombros, tá? Formado pela escápula, conhecimento como omoplata, e a clavícula, ok? Esse aparece incompleta na frente e trás, tá? Mas sustentado anteriormente pela parte superior, tá ok? Os membros superiores, tá bom? Os membros superiores estão unidos ao eixo do esqueleto humano pela clavícula e pela escápula, tá bom? Esses membros superiores, tá? Das séries do esqueleto apendicular, tá bom? O cinturão dele é completa, ela é composta pela região de clavícula e escápula, tá ok? Ele vai ser conhecido, tá bom? Como os cinturões superiores, tá? Como região de clavícula e escápula. Eles são a parte de início, tá bom? Do esqueleto apendicular, tá bom? E que assim, logo após, serão ramificados, tá certo? Inicia-se pelos cinturões, como eu falei, e ser dos membros superiores, ok? Clavícula, escápula. E logo após virão as ramificações. Húmero, né, que é a parte do braço. Radiúna, que é a parte do antebraço, tá bom? Vem carpo, metacarpo e falanges, que eles vai fazer parte do punho e mão, tá ok? Os inferiores, tá bom? Se ligam com o osso da cintura pélvica, tá bom? Os quais pela frente se articulam entre si e por trás se unem ao sacro. O sacro é um osso que vai fazer parte da coluna vertebral,
tá ok? E extremo inferior da espinha, tá bom? Esqueleto axial é formado por ossos do crânio e ossos da face, tá ok? O osso da coluna vertebral, composta pelas vértebras sacra e cóccix, costelas e osso externo, tá ok? O crânio ou neurocrânio, como eu tinha falado no início da aula, de algumas aulas passadas, o crânio ele vai ser formado, tá, por 8 ossos, tá certo? E os ossos da face serão compostos por 14 ossos, tá bom? Dessa parte do crânio, ele é conhecidamente como ossos do neurocrânio. E para a parte facial, para os ossos da face, ele conhecidamente como ossos do viscerocrânio, tá bom? Dessa parte dos ossos do neurocrânio, tá bom? Ou os ossos do crânio, é formado por 4 ossos medianos, tá bom? E 2 ossos bilaterais, tá ok? Quando eu estou falando por 4 ossos medianos, eu estou falando que ele vai estar centrado no centro do crânio, tá ok? E quando eu estou falando que eles são 2 bilaterais, bilaterais, o nome bi vem dizendo que é algo 2, que é duplo, tá bom? Bilateral, ou seja, eles estarão lateral, como eu falei para vocês. Sempre a gente vai tomar parte do nosso plano sagital mediano. O que tiver mais distante a gente vai chamar de lateral, e o que tiver mais próximo a gente vai chamar de proximal ou medial, tá ok? Dessa forma, os ossos medianos são, tá? Osso frontal, tá bom? Osso etimoide, tá bom? Que ele é mais interno. Osso esfenoide, também que ele é mais interno. E o osso occipital, tá bom? E os nossos ossos bilaterais são os ossos parietais, e os ossos temporais, tá beleza? Totalizando assim 8 grandes ossos, tá bom? E além desses 8 ossos, tá? Há 3 ossículos auditórios bilaterais alojados na orelha média, que é conhecidamente como martelo, bigorna e estribo, tá bom? Sempre lembre deles, tá? Martelo, bigorna e estribo, tá bom? Além de conter esses 8 ossos do neurocrânio, tá? Estarão estes 3 ossos, né? Martelo, bigorna e estribo. 3 desse lado e 3 do outro lado, tá bom? E também alguns ossos são extras numerários, tá bom? Que no caso do crânio são chamados de ossos suturais, tá bom? Pois formam entre as suturas, que são articulações fibrosas entre os ossos do crânio, tá bom? A face ou viscerocrânio, tá? É formado por 6 ossos bilaterais e 2 ossos medianos, tá ok? São os ossos bilaterais dos ossos que eu estou falando da parte viscerocrânio da face, ok? Vamos lá, maxila, que ela vai estar nessa região aqui, ó, maxila, ela é bilateral, são 2, tá? São 2 maxilares, o esquerdo e direito, tá ok? Zigomático, conhecidamente como maçã do rosto, tá ok? Zigomático, ele é bilateral, tá bom? Tanto lado esquerdo como lado direito, tá bom? O osso nasal, que é onde essa parte do óculos, ela passa por cima aqui, ó, tá bom? Ela é bilateral.
ou seja, são dois, um do lado e outro de outro, tá? O osso lacrimal, que é um pouco mais interno, as conchas nasais inferior, que está no nariz, tá bom? E o palatino, que é aquele céu da boca, tá bom? Conhecidamente como céu da boca. Ali, ela é bilateral também, tá ok? Dessa forma, tá? Aqui estão formados os ossos bilaterais. Aí a gente vai ver agora os ossos medianos, tá? E que são ímpares, tá ok? O que eu acabei de falar agora está situado das regiões pares, tá ok? Sempre vai ter par. Os ossos que eu falei, eles são pares. Os que são ímpares, tá? Que eu vou falar agora, que é o caso do vômer e a mandíbula, tá? Eles são ossos ímpares, tá? E a mandíbula é o único osso, tá? Dessa região, que ela é uma região, que ela é um osso móvel, tá? Ela consegue fazer os movimentos, tá ok? Os demais não mexem, não faz nenhum movimento, tá bom? Sendo assim, a mandíbula é a única desse eixo, tá? Que faz a parte da movimentação, tá bom? Tá ok? Tudo certinho? Tudo ok? Dessa forma, são 14 ossos, tá? Da região do viscerocrânio, tá bom? E anexo entre as vértebras cervicais e a mandíbula está o ocioide, tá? Existe uma divergência em relação a esse ocioide. Uns consideram ele como um osso irregular, outros têm ele como um osso sesamoide, por ser tensionados por tendões, por estar ligados a partir dessas, como posso falar, por esses tendões, tá bom? Que ele é suspenso por esses tendões, tá? E ser suspensos por tendões é umas características dos ossos sesamoides, como a gente tenha visto o osso patela, tá bom? O osso patela, ele é ligado por tendões. Dessa forma, por ele ser ligado por tendões, ele é conhecidamente como caracterizado e classificado como um osso sesamoide, tá bom? E esse ocioide é conhecidamente como o osso da deglutição, tá ok? O único osso que não se articula com o esqueleto e está fixado apenas por músculos e ligamentos, tá ok? Em continuação do crânio está a coluna vertebral, que é formado pelas vértebras cervicais, torácicas, lombares, pelo osso sacro e o cóccix, tá bom? As vértebras são uma série de anéis sobrepostos, tá? Sobretudo de maneira que os orifícios centrais de cada uma correspondam com uma superior e a uma inferior, ou seja, todas interligadas, tá? De tal maneira que no centro da coluna vertebral existe um canal, tá? No qual está a medula espinal, órgão nervoso fundamental importância, de uma fundamental importância, tá bom? A articulação que se impõe entre uma vértebra e a vértebra seguinte permite a mobilidade de toda a coluna vertebral, garantindo a esta a máxima resistência aos traumas, tá ok? E entre estas vértebras, tá bom? E entre estas vértebras existe uns discos intervertebrais. Entre uma vértebra e outra existe ali um disco intervertebrais, tá bom? Que essas articulações elas servem para aumentar a elasticidade do conjunto e atenuar os efeitos de pressões sobre aquela referida região, tá bom? E esse disco, ele tem a ver com aquela situação, com aquela patologia de hérnia de disco, tá ok? Quando existe um extravasamento dessas fibras, desses discos intervertebrais, existe o trauma, tá bom? Da hérnia de disco, tá ok?
vértebras, tá bom? São de 24 e não são todas iguais, tá bom? 7 são cervicais, ou seja, a cervical ela possui 7 vértebras, tá ok? Sendo que a nomenclatura para a região cervical das vértebras, a gente usa a primeira letra dessa referida região. Ou seja, a terceira vértebra cervical a gente chama de C3, tá? A sétima vértebra torácica a gente chama de T7, tá bom? E o bom de vocês se atentarem para essas nomenclaturas é que quando vocês forem pagar posicionamento radiológico, vocês já estejam totalmente balizados dessas regiões. Porque para posicionamento de coluna cervical, a gente vai usar o raio central referida para a região de C4. Ou seja, na quarta região, na quarta vértebra cervical. Tá ok? E assim sucessivamente, tá ok? E dessa forma, voltando para a coluna cervical, quando a gente vai estudar região cervical de vértebras cervicais, a gente usa, tá bom? A gente tem nessa composição dessa coluna cervical dois ossos, duas vértebras que são atípicas, tá bom? O que significa também atípicas? Que não é igual das demais. A, né? A, quando a gente refere-se esse A e separa de típicas, a gente está dizendo que esse A está dizendo não e típicas é iguais, tá? Não é igual, tá bom? Dessa forma, as vértebras atípicas é a C1 e a C2, conhecidamente como Atlas e o Axis, tá bom? E a sétima vértebra, tá? É conhecidamente como vértebra proeminente, tá bom? Porque seu processo espinhoso tem uma proeminência muito diferente das demais, tá bom? Sendo estas três as únicas vértebras com nome próprios, tá bom? Em continuação das cervicais estão 12 vértebras torácicas, tá bom? Que se continuam através das costelas e se unem aos ossos do externo, tá bom? Fechando a caixa torácica mediante as cartilagens costais e protegendo o órgão contido no tórax, tá bom? A coluna vertebral continua com as 5 vértebras lombares, que tem maior tamanho, porque devem ser mais resistentes para realizar a sustentação do tronco. E exclusivamente, tá? Essas vértebras lombares, em seu corpo, em sua anatomia, a sua parte de corpo, ela é mais espessa, tá? Ela é mais espessa em relação às demais. Porque com o nosso peso corporal, tá bom? É ali que se unem, onde que reúne o maior peso corporal na região lombar. Por isso que especificamente na região lombar ele tem este corpo mais espesso, porque anatomicamente sabendo que ali naquela região é onde que suporta o maior peso corporal, tá bom? E na L5, que a gente fala na região lombar, tá? Eles são divididos em cinco vértebras, tá ok? Cervical, 7 vértebras, torácicas, 12 vértebras e lombar são 5 vértebras, tá bom? E a estas seguem outras 5 vértebras soldadas entre si, tá? Que se formam o osso sacro, ok?
E por último, as 3 ou 4 vértebras rudimentares que quase sempre soldadas entre si, que compõem os ossos do cóccix. Tá bom? Alguns autores eles contabilizam, tá, que as vértebras sacos-cóccix são situadas, ou seja, que teremos então 33 vértebras na coluna vertebral. Tá ok? E dessa forma, pessoal, dessa forma a gente está encerrando agora, tá? Nossa quarta aula, tá ok? Estudem, revisem, que dará tudo certo. Pessoal, muito obrigado e até daqui a pouco para a nossa quinta aula. Tchau!